Gente, tudo bem com vocês? Mais vídeo aqui no canal e hoje vim responder as perguntinhas que vocês fizeram para mim lá no Instagram sobre atendimento em consultório. Bom, gente, então vamos lá para mais um vídeo de nutrição. Eu espero muito que vocês gostem desse. Eu resolvi abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram. Vocês fizeram as perguntinhas que vocês queriam e agora eu vou responder todas, tá bom? Vou deixar passando as perguntinhas aqui, um print delas. Vou deixar o nome de vocês, espero que vocês não se incomodem, tá bom? E então vamos lá. O tema é atendimento em consultório. Então assim, eu ainda vou fazer um vídeo com dicas para atendimento. Já fiz um vídeo, minhas primeiras experiências com atendimento, já tem aqui no canal, corre para ver se você ainda não viu. Então ainda vai ter bastante vídeo sobre esse assunto, mas esse específico é com as perguntas que vocês fizeram, tá bom? Que acho que vai ficar melhor, que é justamente as dúvidas que vocês têm especificamente. Então bora lá, sem muita enrolação, já vou começar com a primeira perguntinha, tá anotado bem ali, então às vezes eu vou ficar olhando pra lá, tá? Então bora lá, pra primeira. É da Verônica, tá? Então ela perguntou, já pegou algum paciente com algum transtorno alimentar? Como lidou? Então, Verônica, um beijo pra você, obrigada pela sua pergunta. E não, nunca peguei assim com um transtorno alimentar ativo e muito, assim, com sintomas muito exacerbados, sabe? Já peguei algumas pessoas que relatam, né, tem ansiedade, eu tenho ansiedade, às vezes desconto na comida, como muito, mas nada assim, diagnosticado mesmo, eu tenho compulsão alimentar. E como lidar com isso? Então, esses pacientes, né, ultimamente, quase todo mundo vem com essa queixa de ansiedade e que acaba descontando na comida, então tem sempre essas coisas. E assim, a gente tem que saber trabalhar em um ambiente multiprofissional, sabe? Então, para esses pacientes que têm mais sintomas, assim, que eles se sentem mais mal mesmo, alguns até tomam medicação, então eu sempre oriento a pessoa procurar um terapeuta, procurar terapia, fazer psicólogo, tá? Porque é super importante. Não adianta a gente querer tratar transtorno alimentar, ele não é só ligado à alimentação, ele tá muito ligado à saúde mental. Então, a gente não é psicólogo, não é o nosso dever tratar dessa parte, a gente auxilia. E também tem nutricionistas que são especializados em transtornos alimentares. Eu não sou. Quando eu vejo que tem algum problema assim a mais, sabe, alguma questão a mais nessa linha aí, eu encaminho logo, já falo, ó, é bom você procurar, já manda o encaminhamento, encaminho tal paciente para o psicólogo, para o psiquiatra, dependendo do caso. Então a gente tem que saber trabalhar com esse multiprofissional também. Então bora para a próxima perguntinha da Jamine, minha amiga parceira de TCC. Qual é a sua maior dificuldade em consultório? Então assim, eu vou estar falando tudo da minha experiência, tá, gente? Pode ser que outros nutricionistas tenham outras dificuldades, que vocês tenham outras respostas, sabe? Mas eu vou falar da minha experiência. Minha maior dificuldade no momento é o tempo. Então, assim, eu demando tempo para atender o paciente e minha maior dificuldade é economizar meu tempo, otimizar meu tempo, na verdade, montando o plano alimentar. Então, eu demoro bastante. Então, isso, pra mim, no momento, é uma dificuldade, porque é um tempo que eu poderia estar atendendo outra pessoa, eu tô ainda lá montando o plano, sabe? Então, no momento seria isso, mas assim, desde o primeiro até hoje eu já evolui bastante, então eu sei que é uma questão de prática. Próxima pergunta do Emerson Brito. Como você se organiza para entregar as dietas no prazo? Um beijo, Emerson. Desculpa, gente, se eu não mandar beijo pra todo mundo, às vezes eu vou esquecer, tá? Mas eu vou colocar justamente o nome de vocês pra vocês verem que foi a perguntinha de vocês mesmo. Como me organizo para entregar as dietas no prazo? Tava até falando disso, né? Então, Vitória, eu já coloco lá no meu material, quando a pessoa vai marcar uma consulta comigo, ela já sabe que eu coloco lá. Entrego o plano alimentar em até 5 dias úteis. Então, desde o dia que eu atendi aquele paciente, eu tenho 5 dias úteis para entregar o plano alimentar. Então, vamos supor, atendi o paciente na segunda-feira. Então, eu tenho até sábado ou até a outra segunda-feira, eu já falo para ele no final da consulta, ó, até tal dia eu vou te enviar o seu plano. Por quê? Porque eu sei que eu não consigo entregar na hora, assim, impossível, e não consigo entregar no outro dia também, porque não tem só aquele paciente, né? Tem outros planos, tem outros pacientes, então vai juntando tudo. Então eu coloco esses 5 dias, que é uma margem assim bem grande, geralmente eu entrego com 4, com 3 dias, no máximo 5, mas eu nunca atrasei. Mas é bom você colocar esse períodozinho aí, você faz o teste, né? Ver quanto tempo que você demora para fazer, para você não entregar atrasado. É melhor você falar que entrega daqui, sei lá, 7 dias e você entregar antes, do que você falar que entrega no dia seguinte e ficar atrasando. Falar, ainda não deu tempo, vou te entregar amanhã, sabe? Então, é isso. Próxima perguntinha da Nutri Maria Rita. Ela até fez 3 perguntas, as 3 vão ser dela agora. Então, ela perguntou, fez grandes investimentos nos equipamentos? Então, Maria,
eu comprei, o que eu comprei, né? Eu comprei o adipômetro, comprei usado na OLX, foi, se eu não me engano, ele foi R$250, é o adipômetro clínico. Eu já mostrei ele em alguns vídeos aqui no canal. Tem o que eu tenho certeza que mostro ele em um até recente, que eu arrume-se comigo para o consultório, que eu mostrei os meus materiais, mostrei o adipômetro e a balança, tá? Então dá pra vocês conferirem lá. E aí, eu paguei R$250 nele, que foi usado, e comprei a balança de bioimpedanciometria, uma bem simples mesmo. Então essas balanças mais baratas, elas não têm um resultado muito confiável, mas é o que dá no momento, né, gente? E aí, resumindo tudo, né, gastei 250 no adipômetro e na balança, se eu não me engano, foi 180, 170, alguma coisa assim. O que mais? Um notebook que você precisa, é um notebook normal assim mesmo, pra você, né, atender e ter lá o seu software. Tem até um vídeo, inclusive, que eu falo aqui no canal, tá bom? Sobre quais materiais você precisa para atender. Vou deixar linkado aqui no card o vídeo. Mas assim, acho que de equipamentos seria isso. Adipômetro, bioimpedância, então mais ou menos aí uns 400, 500 reais. Isso assim, se você quiser, não precisa, não é obrigatório. Mas esse foi meu investimento inicial. Próxima pergunta da Mari também, da Maria. Como definiu o valor da consulta? Super importante. Então, a gente tem o valor mínimo, né, que é pela FNN, Federação Nacional de Nutricionistas, que é R$150 por consulta nutricional. Eles colocam esse valor base mínimo. Então, menos de 150, você até pode cobrar, porque eles não obrigam, né, é uma sugestão. Você até pode, mas não cobre menos do que isso, tá? 150. E aí, o que você vai levar em consideração? Quanto que as pessoas aí ao seu redor, os nutricionistas, né, da sua cidade, do seu estado, quanto que eles estão cobrando? Por quê? Porque se todo mundo tá cobrando, por exemplo, R$400 e tu cobra 150, você tá perdendo dinheiro, concorda comigo? Ou então, se todo mundo cobra 150 e aí você vai e quer cobrar R$400, ninguém vai consultar com você, certo? Então, você tem que ter uma média e pergunta, oi, quanto que tá a sua consulta? Eu queria saber, tal. Não tenha vergonha, tá bom? Então, faça uma pesquisa de campo. Beleza, fez sua pesquisa de campo, você vai ver o que você vai gastar. Então, você vai atender em consultório presencial, quanto que é o aluguel que você vai gastar? Por exemplo, a consulta é 150, no mínimo, né? E aí, de aluguel, você paga R$50 a hora. Se você cobrar 150, você não vai receber 150, você vai receber R$100, tirando o aluguel. E aí, você não vai a pé, né? Você vai pagar o transporte. Daí, quanto que é esse transporte para você ir e para você voltar? Então, você tem que colocar esses custos. Você vai imprimir a dieta para o paciente lá na hora? Quanto que custa a impressão? Você vai dar um mimo para ele? Quanto que custa esse mimo? Então, você coloca tudo assim, bem calculadinho. E você tem que pensar também, assim, no seu lucro, né? Na sua hora de trabalho. Então, quanto que vale a sua hora de trabalho? Você não vai só atender, você ainda vai ficar lá 1, 2, 3, 4, 5 horas montando o plano alimentar. Então, não basta você pensar só ali na consulta, só no aluguel que você tem que pagar. São várias coisinhas que você vai pegando assim. Eu até falei disso em outro vídeo, acho que tá um pouco até mais completo, mas de principal, creio que seria isso. E você tem que pensar também no seu lucro, né? Então, não só o que você gasta que você tem que pagar, você também tem que ter um lucro, né? Então, defina aí quanto que você quer ganhar por mês, vamos supor. Eu quero ganhar R$2.000 por mês. Quantos pacientes você quer atender? Muitos ou poucos? Se for muitos, você pode cobrar um pouco menos, que aí você vai ter mais pacientes, você vai conseguir atingir aquele teto. Se for poucos, não, Vitória, eu quero atender poucos porque eu quero dar mais qualidade. Daí você coloca um preço maior, que aí com menos pacientes você vai conseguir atingir aquele seu teto por mês. Então vai fazendo esses cálculos básicos assim, tá? Próximo perguntinho da Maria também. Como captou os primeiros clientes? Gente, isso assim, principalmente eu acho que 99% dos pacientes que eu tenho hoje em dia é pelo Instagram. Instagram e YouTube também. Então, assim, as pessoas me conhecem pela rede social, vão lá e marcam uma consulta. E aí os outros é mais por indicação ou porque já me conhecia, né? Tipo, família, amigos e tal. Mas muito é por conta de rede social. Então, assim, apostem muito nisso. Porque, gente, hoje em dia tudo é rede social. É como se fosse um currículo seu. Próxima perguntinha da Gabriele Carvalho, minha amiga de faculdade também. Como lidou com a captação de pacientes? Então, já até estava falando disso, né? Muito pela questão do Instagram. Então, produzam conteúdo, falem com as pessoas, sabe? Eu já tenho um vídeo aqui no canal de como começar a produzir conteúdo no Instagram. Vou deixar aqui nos cards também, então vocês podem conferir lá, tá? Próxima perguntinha da Poliana Souza. Você investiu em uma boa propaganda antes de começar a atender? Bom que já tá tudo linkado, né? As perguntinhas. Então, sim. Então, desde quando eu tava na faculdade, acho que eu tava, no 3º ano da faculdade, ou no finalzinho do 2º ano, 4º semestre, 5º mais ou menos, eu comecei a postar sobre nutrição, falar sobre alimentação no meu Instagram. Então, desde quando eu era estudante, tinha gente querendo marcar consulta. Então, Vitória, quando você se formar, lembra de mim, me fala pra gente marcar uma consulta. Então, sim, essa
essa propaganda que a gente faz, a gente pode fazer desde quando estudante. E vale muito a pena. A próxima da Dedico Ruivinha de Marte. Qual o atendimento mais complicado que você já teve? Beijo. Um beijo, maravilhosa. Acho que assim, o mais complicado foi a primeira vez que eu peguei um pós-bariátrico. Por quê? Porque a gente tem que ter os suplementos bem certinhos. Eles precisam, eles assim, tem que suplementar para toda a vida. Então não é algo que tipo, se a pessoa tiver uma deficiência daquilo, eu passo os suplementos. Não. Tem que passar para aquela pessoa. E aí, eu ainda não sabia, não tinha tido nenhum contato com o pós-bariátrico. E aí, assim, me virei, né? Fui estudar, fui meter as caras nos livros, nos artigos, fui perguntar para amigos meus que atendem somente esse público, que ajuda demais. Então, assim, fui pesquisando pra saber mesmo. E aí foi um dos que eu mais tive que quebrar a cabeça, porque não era algo que eu já sabia. Por exemplo, se eu atender um bebê, introdução alimentar, eu já sei muito, porque é uma área que eu gosto muito, que eu já estudei bastante. Então, bariátrico não, era algo que eu não tinha estudado muito. Então, foi mais complicado pra mim por conta disso, mas não foi impossível, tá? Eu só tive que estudar mais um pouquinho mais. Próxima da Brubis Vieira. Quais dicas você acha fundamentais no início da carreira? Bom, eu creio assim, que de início você ter confiança no que você tá fazendo, sabe? Não pensar, meu Deus, eu não sei de nada, porque realmente a gente pensa isso. Eu penso isso, que eu não sei de nada. E é normal, tá? Então não deixar isso te abalar e aí você começar. Acho que o mais difícil é realmente isso, você começar. Quando você começa, você vai melhorando, você vai pegando prática, você vai pegando, sabe? Você vai conseguindo evoluir. E acho que o mais difícil é iniciar. Então não tenham medo de iniciar, tá bom? É mais difícil, é mais complicado, mas quando você começa, você vai só melhorando, vai dando certo. Próxima da Joane. Quanto custa a sua consulta? Dá para se sustentar com apenas o consultório? Então, Joane, é proibido a gente divulgar valores de consulta nutricional na internet, em geral, sabe? Fazer publicidade. Então, eu não posso, né, realmente falar o valor de consulta, mas vocês já sabem a média, né? Pelo menos R$150 porque eu não cobro menos disso. É entre 150 e 200 reais, mais ou menos isso, tá? E aí, a próxima perguntinha, né, da Joane também, dá para se sustentar apenas com consultório? Então, dá, mas é algo bem instável. Então, tem meses que tem bastante paciente, tem meses que não tem nada. Então, é bem instável, mas dá para sustentar sim. Depende se você investe bastante em divulgação, depende se o seu atendimento é muito bom, depende de muita coisa. Então, mas dá para sustentar sim, gente. Tem muita gente ganhando muito dinheiro por aí com atendimento em consultório. Próxima da Raíssa F. Matos. É difícil conseguir um emprego depois de formada? A procura por profissionais de Nutri é grande? Então, Raíssa, eu não vou conseguir te responder essa perguntinha porque eu não procurei emprego por fora, eu tô só fazendo atendimentos particulares mesmo por conta própria, então eu não cheguei a procurar. Mas, assim, pelo que os meus amigos me falam, é um pouquinho complicado, sabe, assim que você se forma, porque, assim, pra tudo, né, tudo quer experiência. Se você acabou de se formar, você não tem experiência, então acaba que é um pouco mais complicado, mas eu não sei te responder exatamente. Próxima da Milena Viola. Tem uma média de tempo que leva para montar cardápio? Estudando parece que precisarei de uma semana. Milena, adorei essa sua pergunta, porque realmente, acho que nos primeiros eu demorei uma semana mesmo para montar um plano alimentar. Hoje em dia, eu demoro mais ou menos 2 horas no mínimo, tá? Então, mais ou menos umas 2 horas. Tô tentando caminhar para levar só 1 hora. Né, para ter 1 hora de atendimento, 1 hora de plano alimentar, porque eu fico muito tempo naquele mesmo paciente, né? Então eu já falei para vocês que eu perco tempo, é uma dificuldade minha. Mas atualmente uma média aí de 2 horas, tá? Tem vezes que eu levo menos, tipo 1h30, nunca menos do que 1 hora, mas pelo menos 1h30, já levei até mais de 3 horas, depende aí do caso clínico, tá? Mas seria mais ou menos esse tempo, e no começo eu demorei mais mesmo, tipo quase 1 semana, mas com o tempo você vai pegando a prática. Próxima da Anne Sodré. Como e por onde começar os atendimentos? Bom, você pode ver os vídeos que eu já postei aqui, né, sobre como começar a atender, tá? Tem, assim, todo explicando. E por onde, assim, acho que, até falando naquele vídeo também, comece atendendo amigos, comece atendendo familiares, porque você vai pegando mais confiança, não é alguém totalmente desconhecido, não é alguém que vai sair falando mal de você, é alguém que você pode meio que testar, sabe? Então, creio que seria uma boa dica. Próximo do Valnei Nunes. Existe tipo um ultrassom para nutricionista? Sim, existe, não específico para nutricionista, tá? Mas tem ultrassom sim, que a gente consegue ver composição corporal. Eu nunca usei, é bem caro, então são pouquíssimas pessoas que usam, mas tem sim. Não consigo te falar assim mais detalhes porque eu nunca usei, mas sei que existe. Próxima da Alexandra. Então, se você já passou por alguma dificuldade no começo dos seus estudos,
dos estudos, gente, assim, tem vários vídeos aqui sobre faculdade, tá? Mas eu acho que a dificuldade maior é a questão de, tipo, ter muito trabalho, muita prova, muita coisa num curto espaço de tempo, tá? Tipo assim, final de semestre tem muita coisa. Então essa era a minha maior dificuldade, conseguir organizar para conseguir fazer tudo. Próxima da Bianca Castellano, maravilhosa, dentista, amiga minha e minha paciente também. Qual o tipo de plano alimentar que você mais gosta de fazer depois que começou a atender? Então, Bianca, eu gosto muito de atender crianças, mas eu não gosto muito de montar o cardápio de crianças, porque é mais diferente assim, né? E agora, de plano alimentar, eu gosto de qualquer um, assim, de adulto, de verdade. Eu gosto de fazer de emagrecimento, gosto de fazer de hipertrofia, gosto, assim, de calcular, por exemplo, se tem alguma doença, daí a gente faz mais diferente, né? Mais específico. Então, assim, no geral, eu gosto de todos, depende muito do dia. Tem dia que eu não quero fazer nenhum e tem dia que eu gosto de fazer todos, não tem um específico, assim. Próxima da Paty Martins. Qual o seu maior medo? Então, no começo, meu maior medo era começar a atender. E aí eu comecei, fui atendendo e fui melhorando. E agora, acho que o meu maior medo é não conseguir ter paciente sempre, sabe? É muito instável isso, eu não gosto muito dessa instabilidade. Eu preferia, por exemplo, estar num concurso e saber que todo dia X aquele salário vai cair na minha conta, sabe? E não tipo, será que eu vou ter tantos pacientes esse mês? Será que eu vou conseguir, sabe? Então esse, no momento, é o meu maior medo. Próxima da Nath, minha amiga, paciente também maravilhosa. Qual é a parte que mais gosta das consultas? Principalmente os atendimentos. Então, eu falei pra vocês, né, é dividido. Então, tem a parte que eu atendo a pessoa, que eu tô lá com ela, e tem a parte que eu faço o trabalho mesmo, né, que eu monto plano alimentar, suplementação, nananana, pra enviar. Então, a parte que eu mais gosto é atender, estar ali diretamente com o paciente. E quando ele manda também os resultados, né, nossa, Vitória, eu consegui melhorar isso, consegui perder tantos pesos, consegui aumentar tanto peso. Então, os resultados também são maravilhosos. Próxima perguntinha da Paula da Costa. Como convencer o paciente a voltar todo mês e aderir à dieta? Ótima pergunta. Primeiro, ele não precisa voltar todo mês. O que a gente quer com uma consulta nutricional? Que o paciente ele saiba ter autonomia. Então, a gente vai ajudar ele naquele primeiro momento, a gente vai fazer o plano alimentar e a gente vai dando orientações para ele conseguir, a cada consulta, depois no final ele conseguir seguir sozinho. Então, não é pra gente pegar um paciente em um ano e ficar com ele pro resto da vida. Não. Mas eu entendi sua pergunta que é para fazer ele voltar. Então, assim, como? Tendo um bom atendimento e não, acho que é importante também você não, por exemplo, tem um atendimento esse mês e tem o outro no mês que vem. E aí você só fala com ele no atendimento, sabe? Não, tem esse contato ali no meio, manda uma mensagem no WhatsApp, segue ele no Instagram, sabe? Tem esse contato para ele estar sempre lembrando de você e não esquecer. E aderir à dieta é não fazer uma dieta totalmente diferente. Então, se ele come X coisas, você vai tentar fazer um plano alimentar melhorando o que ele come, mas bem parecido, tá? Então, se a gente coloca uma coisa totalmente diferente, totalmente nada a ver, não vai conseguir seguir, tá? Então, precisa ser um plano parecido com o que ele já come, parecido com uma rotina, um plano que ele consegue seguir, um plano acessível financeiramente, um plano questão de horários, questão de praticidade. Então, tudo tem que ser adequado para ele. Se você fizer uma coisa nada a ver, daí ele não vai conseguir mesmo. E assim, tem pacientes que realmente não vão voltar. Tem pacientes que eles não estão naquele, tipo, ele quer mudar mesmo. Ele vai na primeira consulta e ele não volta mais. E aí não é necessariamente um problema nosso. Pode ser do paciente mesmo. E aí depois, quando ele quiser, ele volta, tá? A gente não tem essa função de estar prendendo o paciente. Próxima perguntinha da Bru. Sente um pouco de vergonha na hora de atender ou já acostumou? Olha, eu sou uma pessoa bem tímida. Eu sei que pode não parecer, mas eu tenho bastante vergonha. E na hora de atender, eu acho que eu não tenho vergonha, na verdade, eu tenho mais medo, sabe? Nervoso, assim, do que vai acontecer. Agora, vergonha, acho que não. E aí, questão de vergonha também, você vai trabalhando isso. Por exemplo, eu fazendo vídeo aqui pro YouTube, eu perdi bastante vergonha. Eu aparecendo no Instagram, perdi bastante vergonha. Então, são coisas que você pode fazer no seu dia a dia pra você perder a vergonha em geral, tá? Mas em atendimento, não tem muita vergonha, até porque você que é o profissional da saúde ali. Então, geralmente, quem tem vergonha é o paciente, de estar te contando a vida dele, de estar ali de top short para você fazer uma avaliação física, sabe? Então, acho que quem tem mais vergonha é o paciente do que a gente. Próxima da Dedico Ruivinha de Marte também, a média de pacientes por mês que você teve lá no começo para os dias de hoje. Eu não vou saber falar exatamente, tá? Mas eu acho que assim, um mês que eu tive bastante foi tipo ali entre uns 30 pacientes por mês. E teve mês que eu tive menos de 10. Então, é isso que eu falei pra vocês, é bem instável mesmo. E não é de tipo, do começo pro final, é muito de época. Por exemplo, agora que a gente tá no final do ano, eu tô tendo bastante desmarcação, principalmente questão financeira. Os
pacientes, eles mesmos falam, ó, Vitória, agora final de ano tem tanta coisa que eu não vou conseguir. Então, a gente tem que se virar, né? A gente tem que fazer outras estratégias para conseguir manter. Mas realmente é muito instável. Tem dias que tem bastante, tipo 30 meses, né? 30, mais de 30, 40 e meses que foi menos de 10. Sabe? Assim, de marcações, né? Porque eu tinha também retornos, então retorno tava me atrapalhando um pouquinho. Mas é mais ou menos nessa média aí, questão de máximo e mínimo. Até agora, né? Tem o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, tem 5 meses, mais ou menos, que eu tô atendendo. Então, é pouco tempo pra gente saber, né, questão de média, mas seria mais ou menos isso. Próxima dela também, quantos dias você trabalha por semana? Uma ótima pergunta. No começo, eu falei, cara, no dia que a pessoa quiser marcar, eu tô atendendo, domingo é tudo. E aí, acabava que ficava muito, tipo, um dia tem um tal paciente de manhã, outro dia é de noite, outro dia... E eu ficava muito perdida, sabe? Então, eu especifiquei dias para atender. Então, primeiro eu deixei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois eu vi que tinha muitos pacientes que trabalhavam na semana e queria atender final de semana. E aí, eu coloquei o sábado, tirei a segunda. Então, fui fazendo essas alterações. Hoje, eu coloco para atendimento quarta, quinta, sexta e sábado, tá? E nos horários específicos também. Então, se o paciente quiser marcar, tem os horários específicos. Não fico tipo, qual horário que você quer? Porque isso atrapalha a minha vida também. E assim, de atendimento, né? Porque trabalhar, eu tô sempre trabalhando, todos os dias. Inclusive, domingo, montando lá plano alimentar. Então, trabalhar mesmo todo dia. Próxima da Laura Cachos. Qual foi sua maior dificuldade no início? Eu acho que eu já até respondi essa, né? Se eu não me engano. Acho que eu já respondi, Laure, de outra pessoa, mas muito obrigada pela sua pergunta. E acho que no início foi isso, de começar mesmo. Mas aí acaba que dá tudo certo. E nossa última perguntinha da Amanda Borcari. Você teve medo de abrir o seu consultório logo depois de finalizar a faculdade? Então, Amanda, eu não abri o meu consultório. O que eu faço hoje é alugar hora em uma clínica que tem uma sala. Então, por exemplo, eu tenho um paciente às 2 horas da tarde. Eu vou lá, alugo aquele horário na clínica, pago a hora e volto para casa. Então, eu não tenho o meu consultório, eu não abri meu consultório. Mas se você está falando no sentido de atendimento, sim, a gente sempre tem medo de iniciar uma coisa nova, ainda mais você sendo recém-formada, nova. Tipo assim, o que as pessoas vão pensar? Será que elas acham que eu sei mesmo atender? Então, passa todo tipo de coisa na nossa cabeça. A gente fica com medo de tudo, mas é normal. E aí a gente tem que ir. Então, a gente sente medo, sim, mas a gente vai. Porque senão, assim, uma hora tem que ir, né? Uma hora tudo tem sua primeira vez. Então, a gente vai. Então, gente, acho que realmente respondi todas as perguntinhas que vocês me mandaram. Eu fiz esse vídeo no intuito de responder as perguntas mesmo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que eu vou fazer um vídeo com dicas para primeiros atendimentos. Já tem um vídeo aqui, como fazer sua primeira consulta, como começar a atender. Já tem falando sobre minhas primeiras experiências em atendimento. Então, assim, tem vários vídeos aqui no canal já, mas eu quero fazer alguns específicos sobre dicas, né? Com dicas. Se inscreva aqui no canal para vocês não perderem esses próximos vídeos. Deixa um like pra mim, que é super, super, super importante se você gostou, tá bom? E me segue lá no Instagram, que lá eu posto bastante conteúdo também. Aqui é uma vez por semana e lá eu tô todos os dias, então lá vocês podem acompanhar bastante. Mais uma vez, agradeço as perguntinhas de vocês pela participação e muito, muito obrigada por estarem até aqui no vídeo também. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!